todo homem, estou a falar todo homem que não honra o pai e a mãe tem problemas na área profissional. E toda mulher que não honra o pai e a mãe tem problemas na área sentimental. Não sei, nesses anos de ministério, tenho acompanhado os casais, sou professor de noivos, eu tenho observado que todo homem, macho, todo cara que falta com respeito aos pais tem problema na área profissional. E toda mulher que falta com respeito aos pais tem problema na área sentimental. Porque quando você volta com respeito na tua cobertura espiritual, na autoridade espiritual, você abre porta para Satanás entrar. E quando ele entra, ele vem para matar, roubar e destruir. Então é por isso que nós precisamos prestar a máxima atenção. E se você puder, faz uma análise a partir de hoje. Pessoas que faltam com respeito aos pais, não é? Fecham-se as portas, porque eles são autoridade espiritual, ok? Eu também quero dizer que existe outro tipo de autoridade espiritual, não é? Existem quimbandeiros, feiticeiros, que se tornam autoridade espiritual na vida de outrem. Por exemplo, tem pessoas que vão fazer trabalho de bruxaria para ter proteção. Tem algumas pessoas que já me procuraram, não, e no atendimento eu vou perguntar: alguma vez você já foi à casa de quimbanda? Ele: não, eu fui não para fazer mal a alguém, mas para pedir proteção. Automaticamente você entra debaixo da autoridade espiritual de alguém. Essa pessoa passa a ser o teu protetor, porque os governantes, que são nossa autoridade espiritual, não é, na área física, tipo a polícia, não é, os agentes da ordem pública, são autoridades, estão aí para nos proteger. Se tiver alguém quiser te fazer algum mal, você corre, não é? Vai à esquadra, você vai até um agente da ordem pública, ele tem o dever de te proteger, ele tem o dever de te guardar. Tipo, nós aqui em Angola temos as FA, não é? Forças Armadas Angolanas. Eles estão ali para proteger, são autoridades, estão aí para proteger a nação. Temos ali a contra-inteligência, não é? A segurança do Estado. Eles estão ali para nos proteger. Estão ali para nos proteger. Este é o alvo deles. Então, quando você vai pegar proteção na casa de quimbanda, na casa de bruxaria, de feitiçaria, automaticamente você tem eles como sua autoridade espiritual. Sua autoridade espiritual. É por isso muitas pessoas que vão à casa de quimbanda, vão à casa de bruxaria, de feitiçaria, e a eles lhes é dado uma corda, lhes é dado, tipo assim, tinha alguém aqui, oramos, naquele dia muitos milagres aconteceram. Tem coisas muito sensíveis que eu não posso levar ao altar, mas deixa-me só dar aqui essa deixa. Muitos milagres aconteceram, mas a ele não aconteceu nada. E eu disse: Deus, naquele dia a unção era a mesma, o poder era o mesmo, o profeta é o mesmo, estou aqui. Mas quando eu fui descobrir, enquanto estávamos aí na oração, muitas pessoas foram curadas, ele tinha uma corda, não é? Ele veio para a igreja, orava, buscava, estávamos aqui, mas ainda tinha uma corda que recebeu lá do não sei quem é. E quando eu vou perguntar aqui no atendimento espiritual: não, você não tem nada, o Espírito Santo quando nós ativamos o profético, é quando vai ver: não, estou aqui com essa corda que fui buscar, não sei, eu disse: não, Deus não compactua com isto, não é? Primeiro você tira as coisas, não é? Entrega, vamos queimar, vamos destruir, e depois Deus vai descer com providência na tua vida. Então, estava debaixo da atmosfera espiritual da autoridade maligna, e ali o que acontece? No momento da oração, e o meu desejo era que Deus o curasse como curou outras pessoas, mas só que ele tinha uma corda, ele tinha que se desfazer daquela corda para que Deus se manifestasse. É por isso que as pessoas estão aí na cadeia: mas como é que Deus curou aquele, não curou esse? Deus curou esse, não curou esse? Primeiro, que nosso dever é orar. Segundo, é que tem algumas coisas que depois vai se desmistificar, e Deus sabe todas as coisas, não é? Eu costumo dizer que Deus não é injusto, não é? Muito cuidado quando você vai pedir proteção na casa de bruxaria, na casa de quimbanda, na casa, você está debaixo da autoridade
do mal. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Olha só. Tem quimbandeiros de feiticeiros que são autoridade. Olha aí. Estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Quer dizer, debaixo do jugo da servidão. Quando eles estão autoridade na sua vida, você é escravo. Quando os feiticeiros, quimbandeiros, os demônios estão autoridade na tua vida, você é escravo. Quando o diabo é autoridade na tua vida, você é escravo. E outra coisa que é importante dizer-vos isso, grave na tábua do seu coração. Quando Deus não está a fazer cobertura espiritual, quando Deus não é tua cobertura espiritual, não é tua autoridade espiritual, então Satanás é tua autoridade espiritual. Não existe ficar no meio. Eu não adoro nem Satanás nem Deus. Não existe. Deu as costas para Deus e se virou para Satanás. Deu as costas para Satanás e virou-se para Deus. Então é importante colocarmos isso bem patente aqui. Eu não adoro Deus, então você adora Satanás. Eu quero falar aqui de algo muito poderoso para as famílias que Deus colocou no meu coração. Então, saia dessa autoridade espiritual. Eu quero lhe convidar a vir debaixo da autoridade espiritual, aleluia, da maior autoridade espiritual que é Deus, aleluia, da maior autoridade espiritual que é Deus. Oh, Ramassobaplovias canta Ramanai. Quando você está debaixo da maior autoridade espiritual, Deus se manifesta grandiosamente na tua vida. Aleluia. Então, eu falava sobre Deus, falava sobre os pais, estou a falar agora sobre outro tipo de autoridade espiritual na vida de alguns, que são os feiticeiros, quimbandeiros, satanistas. Quando você está sobre o domínio dessas pessoas, tipo assim, olha o que aconteceu no domingo. No domingo aconteceu algo muito forte aqui. Embora eu não estava, o pessoal que contou-me, enquanto estávamos ali no momento da oração, apareceu alguém, apareceu uma jovem que estava a chorar aí na rua, não é? As obreiras trouxeram aqui para a igreja, e ela foi ao WC. Quando saiu, tentou entrar no salão, não conseguiu, caiu, você saiu, oraram, e vamos para o salão, não conseguiu, até terminar o culto, não conseguiu entrar no salão. E quando eram coisas de 16 horas, o dirigente ligou para mim, que fez entrevista à moça, disse que a moça é satanista. E contou ali as situações do sangue do cordeiro, que já matou pessoa. E não conseguiu entrar na igreja. Atenção, caiu, não conseguiu entrar. No salão tinha fogo. Não conseguiu entrar. E era no momento da oração, segundo o auxiliar mando. Não conseguiu entrar, porque no salão tinha fogo. Caiu. É por isso, eles podiam até me avisar antes, porque eu tinha que fazer entrevista a essa jovem, não é? E ela veio com outro alvo, eles são enganadores, veio com outro alvo, não conseguiu entrar, Satanás foi envergonhado, Satanás foi humilhado, na igreja tinha fogo, então a pessoa ficou aqui fora, lá fora, até terminar o culto, depois entrou, ficou aqui no pátio, não sei onde foi feita a entrevista, não é aqui no salão, foi feita a entrevista, o culto já tinha acabado, e ali descobrimos que é uma satanista que tentou e papapá, mandaram, estava aí para matar alguém. Olha só, ela disse que eu saí de casa com uma missão, me foi dada uma missão para matar alguém, a enreval de alguém. Olha só, olha como é importante estarmos debaixo da cobertura espiritual, da autoridade de Deus. Ela estava a sair para ir matar a enreval de alguém, e não aguentou aqui, caiu, começou a chorar aqui. São factos. É por isso que nosso ministério mexe com libertação, e Deus tem feito coisas maravilhosas. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Daqui a pouco você vai colocar as suas questões. Eu vou colocar o número e se puder vais ligar, não é? Para colocarmos aqui, para colocar algumas questões. Amém? Se você quiser saber sobre a autoridade espiritual, e o nome do Senhor será glorificado. Mas deixa-me continuar aqui. Existe todo tipo de autoridade espiritual, autoridade eclesiásticas, não é? As autoridades eclesiásticas, os ministros de culto, os ministros de Deus, também são autoridades espirituais. Mas quero ler Hebreus capítulo 13, versículo 17, se não me falha a memória. Aleluia. São autoridades espirituais. Aleluia. Olha aí. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta sobre elas,
para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha aí, os pastores, não é? Os homens de Deus, o pai espiritual, é autoridade espiritual sobre a tua vida. E a Bíblia Sagrada vai dizer que a igreja deve obedecê-los. A igreja deve obedecê-los. Porque nós velamos pelas vossas almas. Tem pessoas que estão a dormir porque existe um homem de Deus intercedendo por ele, intercedendo por ela. Tem pessoas que estão a trabalhar, portas abriram-se, porque alguém está do outro lado orando pelas suas vidas, pela sua família. Existem trabalhos de oração às madrugadas que o Espírito Santo coloca no homem de Deus para que você seja abençoado. É por isso que os homens de Deus, a tua autoridade espiritual é digna de duplicada honra, como diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. É duplicada honra. As pessoas não entendem, as pessoas não percebem. As pessoas não sabem o quão importante é ter uma autoridade espiritual. E eu, descendo daqui a pouco, vou falar sobre as consequências de estar sobre a autoridade espiritual certa e errada. É aqui onde eu queria chegar, onde eu quero chegar, e daqui a pouco falamos sobre isso. Amém? Porque a tua autoridade te define. Escreva isso. A minha autoridade me define. Aleluia. Partilhe o máximo aqui no TikTok. Vai me dando coração. Partilhe com mais pessoas. Aleluia. E depois então você vai colocar algumas questões sobre autoridade espiritual. Escute o que eu vou dizer. A Bíblia Sagrada vai dizer, olha, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Escuta o que eu vou dizer, volta aí para o Hebreus 13, 17. Escuta o que eu vou dizer no nome de Jesus Cristo. Quando você respeita a autoridade espiritual, a graça se manifesta grandiosamente sobre a tua vida. Porque a graça que você honra, você atrai para si. O poder que você honra, você atrai para si. A unção que você honra, você atrai para si. Porque muitas pessoas querem um manto sem respeitar o que está a vestir o manto. Querem a graça sem respeitar o que tem a graça. Querem a glória sem respeitar o que tem a glória. Primeiro respeita quem tem a glória e você terá glória. Respeita quem tem a unção, você terá unção. Respeita quem tem a graça e você terá graça. Oh, Ramassobaplovias. Pessoas que me respeitam, eu dou aquilo que eu tenho. Eu só dou, oh, Ramassobaplovias. As pessoas que na qual respeitam-me como homem de Deus. Eu costumo dizer, o homem de Deus opera segundo a honra que lhe dão. Muita honra, muita operação de milagres e bênçãos que vem de Deus através do homem de Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. No momento que eu fui descobrir esse mistério sobre a autoridade espiritual, eu fui crescendo. E por isso eu não lembro de ter violado esse princípio. Porque quem viola esse princípio é violado por este princípio. Então é importante nós guardarmos na tábua do coração. Aleluia. Escuta, é importante dizer que existem algumas consequências de estar numa autoridade espiritual certa. E eu tenho uma palavra para os líderes, para as autoridades espirituais. Lá no final, Deus colocou algo no meu coração para falar sobre líderes, não é? Para falar sobre líderes. Daqui a pouco, lá no final, eu vou falar. E, por favor, prepara a tua garrafa com água, prepara o teu azeite. Daqui a pouco vamos entrar em oração. Eu quero ser fiel a palavra que é essa, não é? Eu quero fazer mesmo uma hora. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus se manifestará grandiosamente. Escute no nome de Jesus. Consequência de estar numa autoridade espiritual certa. Primeiro, Deus te guarda. Amém. Deus te guarda. Quando você está debaixo da autoridade espiritual certa, Deus te guarda. O que é debaixo da autoridade espiritual certa? É quando você está debaixo da autoridade espiritual de um homem de Deus, um homem temente a Deus,
Deus te guarda. A autoridade espiritual é muito forte. É por isso que estava eu a dizer, quem está debaixo da autoridade espiritual, dos feiticeiros, dos quimbandeiros, daqui a pouco eu vou falar, eles são escravos. Eles são escravos. É por isso que você vai na casa de quimbanda, de bruxaria, eles têm de renovar o pacto. Têm de renovar o pacto, têm de dar mais dinheiro. E depois começa a cobrar pessoas. Começa a cobrar pessoas. Há tempos eu estava aqui, uma senhora lhe cobraram pessoas. Uma senhora lhe cobraram pessoas, lhe cobraram filhos. Lhe cobraram filhos. E para desfazer este pacto não é brincadeira, não. Então é importante você entender que quando você está debaixo da atmosfera espiritual, ou seja, da autoridade espiritual certa, Deus te guarda. Deus te guarda. Deus vai te proteger. Deus vai te guardar. E aí você vai descansar. Salmos 91. Guarde isso, por favor. Aí você descansa. Salmos 91. Alguém pode colocar aí? Aí você descansa. Porque você está debaixo da atmosfera, está debaixo da autoridade certa. Olha aí. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você vai descansar, descansará. E muitas pessoas não descansam porque estão debaixo da cobertura espiritual, estão debaixo da autoridade errada. E outra coisa, eu lembro-me que uma vez uma irmã estava aqui, eu peço desculpa estar do outro lado, uma irmã estava aqui, mas ouviu, as redes sociais falam muitas coisas, tipo assim, eu ouvi um teólogo, eu também sou teólogo, eu ouvi um teólogo a dizer que cobertura espiritual não existe, é do diabo, não sei mais quanto. Vai ver se ele tem igreja, vai ver se ele pastoreia alguém. É alguém que pega um telefone e mete assim, começa a falar baboseira, começa a falar lixo. Porque, biblicamente falando, cobertura espiritual existe. A Bíblia agora vai dizer que Moisés fez o que no povo hebreu no deserto. Chega um ponto que Deus vai falar a Moisés, Moisés, fala no teu povo. Oh, não é povo de Deus, disse Moisés, fala com teu povo. A Bíblia Sagrada vai dizer que Moisés era servo. Vai ler Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Vai dizer que Moisés servo do Senhor e Josué servo de Moisés. Oh, não é servo de Deus, disse servo de Moisés. Vai lá, se você vê aqui, olha, o cara colocou aqui. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Está entendendo? Servo de Moisés. Podia dizer também servo do Senhor. Não, Deus respeita a hierarquia. Deus respeita a autoridade espiritual. Oh, Ramassobaplovias. Melhorou. Deus respeita a autoridade espiritual. Escreva isso, por favor. Deus respeita a autoridade espiritual. E você não pode desrespeitar quem Deus respeita. Oh, Ramassobaplovias. Você não pode desrespeitar quem Deus respeita. Porque ele respeita quem ele estabeleceu, quem ele instituiu como autoridade espiritual. Então, Deus te guarda. E outra coisa é importante dizer, por que você descansa? Porque tem lutas que seriam suas, mas é transferida. Eu vou repetir, tem lutas que seriam suas, quando você tem uma autoridade espiritual, alguém que te faz cobertura espiritual, essa luta automaticamente é transferida. É tipo, tem problemas que só o pai pode resolver. Tem problemas que só os pais podem resolver. Lembra-se quando estudávamos, não é? Na primária, secundária, o ensino de base. Quando tinha problema na escola, mandavam chamar o encarregado de educação. Queremos o teu encarregado de educação, porque tem problemas, meus senhores e minhas senhoras, que não te compete resolver. Existe, já falei várias vezes, existe a unção e a porção. A porção é que significa e simboliza a autoridade espiritual. É por isso que um satanista, quando vai cair aqui, ele vai dizer o seguinte, já falei várias vezes aqui, mas quero falar novamente, que quando eles entram numa igreja para destruir, tem de ver duas coisas, anjo e fogo. Diz que os anjos simbolizam a porção. Os anjos vêm para defender, porque aquele foi instituído por Deus, a porção. E também ele vai dizer que tinha que ver fogo, que o Espírito Santo simboliza a unção. A unção é para o trabalho. Agora, a porção é autoridade. E tem muitas pessoas que não são autoridades espirituais.
São autoridades físicas, mesmo executando um trabalho espiritual. Que nem um satanista que caiu aqui disse que entraram em várias igrejas que o líder espiritual não era aquele líder que estava ali, porque já estava caído, já lhe tinham deixado cair. Mas existia alguém, o segundo, o terceiro, alguém da intercessão que orava sempre pela igreja, que era um pilar forte e que era o líder espiritual. Mas já não era aquele que estava aí, o líder físico. Ou seja, que seria líder espiritual, mas por cair já deixou de ser o líder espiritual, passou a ser o líder físico. Só o título já não tinha porção. Porque quando Saul estava como rei, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus já o tinha rejeitado. Mas ele continuava sentado na cadeira de rei. E eu quero dizer que quando você está debaixo da cobertura espiritual, certa, você desenvolve. Vai lá, olha aí Jesus na cruz de Calvário. Levou sobre si, quer dizer, a morte foi transferida a Jesus. O sofrimento foi transferido a Jesus. As doenças foram transferidas a Jesus. Jesus nos fez cobertura espiritual. Isaías 53:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. A Bíblia Sagrada vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quer dizer, a morte que era para nós foi para Jesus, porque ele é nossa autoridade espiritual. Então tem problemas que você não vai enfrentar, porque alguém vai enfrentar por você. Tua autoridade espiritual, cobertura espiritual. E às vezes as pessoas estão ali, vivem, andam sem saber. Uma vez um pastor falou algo muito sério, disse: tem pessoas que não caem em tentação. Vem mulher daqui, não cai. Vem homem dali, não cai. Vem dinheiro, não cai. Nem pela pessoa, é através da cobertura espiritual. Tem filhos que estão vivos porque a mãe é uma pessoa de oração, o pai é uma pessoa de oração. E através da oração do pai e da mãe, Deus lhes tem abençoado, Deus lhes tem guardado. Agora eu quero falar algo muito sério. Quando você está debaixo, consequência de estar sobre a cobertura espiritual errada. Eu quero passar em duas vertentes, gostaria que você entendesse. Estava falando daquela irmã que um pastor postou algo nas redes sociais, uma denominação que prima muito pela palavra e não existe questão de libertação. E eu hoje ouvi um testemunho maravilhoso do irmão que esteve no domingo, que graças a Deus entrou com muleta, saiu sem as muletas, contou-me um testemunho, uau, eu estou... E ele me disse assim, eu vou ouvir no domingo, não? Ele me disse assim: apóstolo, em menos de 48 horas eu estou a viver coisas incríveis. Ai, Jesus, prepara-se para o domingo. Forte testemunho, meu Deus, forte testemunho. Eu não quero estragar aqui, meu Deus, forte testemunho. Ele disse que veio aqui hoje, em menos de 48 horas, disse que está a viver coisas incríveis. Vocês vão ouvir o testemunho no domingo agora, do irmão que era mesmo um espírito maligno, era um mal, uma corrente, foi neutralizado e Deus se manifestou grandiosamente. Glória a Deus por isso. Então, essa irmã viu, leu e até teve, não vou dizer, vou usar esse termo, ousadia de de copiar e me enviar. Porque esse pastor escrevia assim: muitas igrejas oram muito, queima, toda hora demônio, demônio. É a palavra, amém. Eu primo pela palavra, eu estudei, não estudei, mas eu estudei a palavra. E eu disse: ok, ela sai, vai lá para essa igreja, e no entanto, ela tinha problemas espirituais muito fortes. Marido à noite, tem muitos problemas espirituais muito fortes, não vou aqui coisa. E ali, ela ficou um tempo lá, depois voltou. E quando ela voltou, ela disse: olha, aquele mal que eu tinha voltou e desculpa, Jesus, mas eu preciso falar mesmo. Eu preciso falar aqui. Desculpa, eu preciso falar. Ela disse que já não era o marido à noite. Fizeram dele uma prostituta no mundo espiritual. Passo o termo aqui, me perdoam. Uma mulher no mundo espiritual. Que alguém recebia dinheiro, as pessoas estão amarradas em nome de Jesus. Está entendendo? Dobrou. E depois ela veio aqui, passou pelo processo de libertação, graças a Deus ela está liberta. Existe
autoridades espirituais com uma porção diferente. E você tem que saber a quem você vai se submeter como tua autoridade espiritual. Porque nem toda autoridade tem um chamado ministerial na qual é necessário para fazer cobertura espiritual a pessoas que estão a enfrentar problemas difíceis. Tipo assim, aconteceu agora, alguém que praticamente entregou os filhos, não é? E e em nome de Jesus, desfizemos aquele pacto. Não é qualquer pastor que faz isso. Não é não, quem sou eu para fazer isso? Deus me tirou, quem sou eu? Não é? E temos aqui alguém que escreveu, entregou a sua vida, assinou, entregou a sua alma para ter dinheiro, passou a ter dinheiro, e agora estavam a lhe pedir a alma. Desfazer esse pacto não é para qualquer um. E muitas das vezes, estar sob a autoridade errada não é só estar debaixo de quimbandeiro, feiticeiro, não. E muitas das vezes você está debaixo da atmosfera espiritual de alguém que não tem a porção para trazer libertação, não é? Nessa área que você precisa de libertação. E por isso muitas pessoas, olha aí, não é por mal, peço perdão que vou dizer agora, tem alguém que um pastor lhe acompanhava e papai, e posto aqui, um milagre aconteceu. Tem uma doutora que veio cá, estava 10 anos numa igreja, nunca tinha manifestado antes, caiu aqui com um demônio terrível. Está aí o Benildo e a Jasmira tiveram que entrar aqui para segurar, foi uma coisa assim do capeta. Ele disse, mas por quê? Há 10 anos estava naquela denominação. E ela via algumas coisas, ela veio através das redes sociais, porque o que eu falava, ela identificou, se eu estou a viver isso. Então ela veio para cá e tudo lhe era familiar, que eu falava, é isso que eu estou a viver, isso que eu estou a viver. E ela caiu aqui possessa e graças a Deus o milagre aconteceu. E de que maneira? Ela tem que vir aqui contar o testemunho. E eu quero dizer que muitas são as pessoas que vêm para cá através das redes sociais e depois fazem um corte nisso. Muitas das pessoas que nos procuram, depois do milagre acontecer, vão embora e não voltam. Só que, entenda, existem pessoas que precisam de um acompanhamento espiritual. Porque o mal sai e depois, se não vigiar, volta. É Jesus falando. Porque o mal vai andar, vai à procura de uma casa, sei que está correto. Quando olha para trás e vê que a casa onde saiu tem portas abertas, ele entra e leva consigo mais 7 demônios. Diz Jesus que o estado daquela pessoa fica pior do que o anterior. Então muitas pessoas não vigiam nisso. Jesus te curou, Jesus te libertou, Jesus te sarou. Permaneça em Cristo, permaneça em Cristo, permaneça na palavra, permaneça. Deixa-me só dar aqui um toque no pessoal aqui do TikTok, porque já se Jesus Cristo, deixa-me só dar aqui um toque no pessoal do TikTok. Epa, ajuda-me só. Não sei se o pessoal do TikTok me está a ouvir muito bem. Está tudo ligado, quero aqui, porque caiu. Amém. Então é importante entender que você tem que saber quem te faz cobertura, quem é a tua autoridade espiritual, quem está sobre ti espiritualmente falando. Amém. Graças a Deus aqui responderam que está tudo bem. Então vamos continuar para terminar. E outra coisa, consequência de estar sobre uma cobertura errada. Primeiro, você se torna escravo. Cobertura errada traz escravidão. Cobertura errada traz escravidão. Você se torna escravo. E quando falo de escravidão, quando tem, e Deus falou comigo, que tem tem uma palavra para pastores, para líderes, para servos de Deus que são autoridades espirituais, tem que prestar a máxima atenção. Eu não sou de fazer cócega na alma dos membros, pelo menos até aqui. Só que tem pessoas que vêm como é que eu posso dizer? Elas estão fragilizadas, apresentam-nos problemas. E tem pessoas que, por exemplo, assim, alguém me procurou há tempos e falou que Deus lhe abençoou não sei quantos milhões. Eu não posso olhar para esta pessoa e minha fonte de rendimento. Não posso.
E quando alguém me fala que Deus abençoou financeiramente falando, eu costumo dizer ao pastor Cosme, por mais que eu passe por certas necessidades, está amarrado, eu não vou lá bater a porta, eu não sou de fazer isso. Pelo menos até aqui, não lembro de ter pedido dinheiro a alguém que não sei o que, pelo menos até aqui. Então nós temos que prestar máxima atenção, porque quando você é autoridade sobre a vida de alguém, você tem influência sobre a vida de alguém, você tem que influenciar no positivo, você tem que saber gerir essa autoridade positivamente, para que você então não tropece, porque quando você tropeçar, quando a autoridade espiritual tropeça, o povo sofre. É por isso. É tipo, eu vivi numa casa, perdão, às vezes algumas pessoas não gostam, uma casa que quando chovia, infelizmente, chovia mais lá dentro do que aí fora, porque tinha buracos no teto e a água entrava. E às vezes, tem vezes que dormíamos mal. Tipo, eu estava no monte, na campanha, fiquei no monte alguns dias e choveu. E a minha tenda, infelizmente, entra água por todo o canto. Eu não tinha para onde fugir. Eu fiquei mesmo aí e dormi numa cama molhada. Toda a minha roupa molhou e sou o sangue do cordeiro. Mas eu pensei que a tenda estava ok, que a água não entraria, mas a água entrou. Então, quando você está debaixo da cobertura de um homem que está em pecado, de um homem que é aproveitador, de um homem que não tem a cobertura de Deus sobre a vida dele, sabe o que acontece? É tipo o que aconteceu comigo. A água entra, todos os ataques espirituais vão te tocar. É por isso que é importante orar pelos pastores, orar pela tua autoridade espiritual e dizer: Senhor, proteja ele, Senhor, livra, guarda ele, abençoa a sua família. Por quê? Porque ele te faz cobertura espiritual. Ele é autoridade sobre a tua vida. Se ele não estiver bem, muitas portas não se abrem. Porque Deus dá chave. Deus dá chave para abrir a porta em algumas áreas na vida do povo ao líder. É por isso que Deus é organizado. É por isso que Deus deu a vara a Moisés. Quando estavam a passar por momentos difíceis, Moisés vai orar e Deus fala com Moisés: estenda a vara, já te dei a chave, estenda, o mar vai se abrir, o povo vai passar. E aí Moisés estendeu, o mar se abriu, o povo passou. Quem tinha a chave era Moisés. Se Moisés estivesse em pecado, o povo ia morrer. É importante dizer que quando o homem de Deus, a autoridade espiritual, perde a autoridade, o povo sofre. Vou repetir, escreva isso por favor. Quando a autoridade espiritual perde a autoridade, o povo sofre. E o que faz perder a autoridade? O pecado. Estou só a falar o pecado em todas as esferas, quando tem olho grande, quando vai adulterar, vai fornicar. Você no mundo espiritual já não tem autoridade, porque você fica só com título no mundo físico e não tem autoridade no mundo espiritual. O povo sofre, milagre não acontece, portas se fecham e a igreja fica vazia. Quando estou a falar vazia, não é só vazia de povo, vazia de Deus, fica oca, quer dizer, as pessoas não sentem, as coisas não fluem, e há guerras, há batalhas. Escuta o que eu vou dizer no nome de Jesus. E tem pessoas sofrendo, tem pessoas que estão debaixo da autoridade. Eu preciso falar de autoridade espiritual de alguém que não está bem, e está lá porque é família, está lá porque se eu sair, o que vai dar, o que não sei mais quanto, papá. Eu não estou a te induzir para sair da tua denominação, porque eu tenho filhos aqui também que já passaram por certas situações, mas existem coberturas espirituais erradas. Tipo, aconteceu agora, já falei várias vezes, uma filha que estava aqui conosco, aleluia, uma filha que estava aqui conosco, de repente estava aqui conosco, foi numa senhora que deu banho a ela, deu não sei mais quanto, ou a vida dela está totalmente destruída, até dá pena. Por quê? Foi debaixo da autoridade, a atmosfera espiritual errada, foi debaixo da autoridade errada. É tipo quando, uma vez, até vou contar algo meu caricato, que o amigo foi na casa da namorada, e aí tinha uma festa na casa da namorada.
Estava eu a dormir na igreja. Ele ligou para mim 23 horas e tal. Alô, alô, alô. Eu disse, atendi. Estamos aqui na Terra Nova. E está a ouvir barulho, é tiroteio, tem uns bandidos, estamos aqui fechados. Tem uns bandidos, estão ali, papai. Eu peguei o meu carro, não era solteiro, na altura não tinha ninguém ainda. Pego o meu carro, vou até a sexta esquadra ali ao lado da Cidadela, vou para lá. Eu lembro-me como se fosse hoje. E posto lá, perguntaram, mas peraí, ele é teu que? Eu disse, é meu amigo. É teu amigo? Mas eles fecharam, estão dentro, estão dentro. O homem lá do piquete lá vai dizer, olha, rapaz, volta para casa. Esses miúdos não sabem dar tiro, nós temos família. Assim mesmo que o teu amigo está naquela casa, manda ele na casa no quarto da mãe da namorada, fica embaixo da cama e aqui eles vão embora. Eles não foram lá. Eu também liguei para eles e disse, fica mesmo aí, como já fecharam o portão, ficam aí. Quer dizer, onde eu quero chegar com o que aconteceu, ou moral dessa história, é que ele não fazia parte daquela família, foi lá à procura da sua namorada. Mas se aqueles bandidos entrassem aí naquela casa, acabou. Ele também passaria, ele também morreria. Então tem lugares que você entra que aquele peso, tem casas amaldiçoadas, tem casas com maldições hereditárias muito fortes, tem casas com lençóis das trevas muito fortes. E se você viver naquela casa, se você entrar naquela casa, se você estar naquela casa, você pode ser alvo desses ataques. Eu lembro que uma vez alguém saudável de Deus foi numa casa, deram-lhe um quarto para ir lá para descansar. Meu Deus, não conseguiu dormir. Qual era o historial? Olha, aqui é assim, ninguém dorme. E a pessoa que dormia muito bem foi lá, dormiu naquela casa, naquela cama e passou a ter ataque espiritual. Quando foi à casa, tipo, os demônios também a seguiram. Começou a ter, levou aquilo para a sua casa. Então, muito cuidado onde entramos, onde estamos, com quem falamos. As nossas conexões devem ser elas o quê? Devem ser elas muito bem organizadas, bem separadas, para não sofrermos ataques espirituais. Então, quando você está debaixo da atmosfera espiritual ou debaixo da cobertura errada, Satanás reina. Quando você não está debaixo da cobertura, da autoridade de Deus, automaticamente você está debaixo da autoridade das trevas. É por isso, mais uma vez, eu quero convidar-vos a vir para cá, para a autoridade de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. É importante dizer que nós somos autoridade. Agora você vai dar glória a Deus. Amém? Nós somos autoridades espirituais. Nem todo homem é autoridade espiritual dentro da sua casa. Escreva o que estou a dizer. Existe, porque a autoridade espiritual, como estamos a falar do mundo espiritual, a autoridade espiritual é todo aquele que tem autoridade espiritual. Só que tem uns que Deus dá uma porção maior, que é a autoridade espiritual sobre quem já tem autoridade espiritual. É por isso alguma vez alguém me procurou e disse, olha, Deus falou comigo para nós fazer assim, né? Eu disse, não. Ou eu estou em pecado, porque tudo que tem a ver com essa igreja, Deus fala com o líder. Ou se falar contigo, tem que confirmar no coração do líder. Não é, Deus falou para nós fazer um jejum de 7 dias, falou comigo aqui na igreja, não. Quando João, até vou falar no sábado agora, foi algo que Deus ministrou no meu coração. Quando João recebeu a revelação das cartas para as igrejas, era uma carta para o anjo da igreja. Deu ao responsável. Não deu para duas cartas para ele. Não. A carta é para o anjo da igreja que estava em Filadélfia. Não é? Deu a carta que estava ao anjo da igreja. A visão é o anjo da igreja.
Porque senão vai ter divisão. 2 visões é divisão. Então Deus dá um anjo da igreja. A igreja não é democrática, a igreja é teocrática. Deus fala com um e se transmite, que é a autoridade espiritual, a autoridade máxima naquele lugar, naquela denominação, naquela congregação. Não sei se me fiz entender. Não é porque não. Deus também falou comigo. É por isso aqui, não gosto desse negócio aqui. Eu estou a pregar, vem, ai meu povo. Deus está a falar comigo, Deus está a falar através daquela irmã. Aqui não, nós aqui expulsamos. Pega mesmo, sai. Os obreiros te tiram rápido. Quando Deus está falando através do homem de Deus, você se cala. E tem coisa que Deus vai falar através do A ou do B e tem que confirmar no meu coração. Talvez eu estou distraído através das obras, estou distraído através de algum trabalho, então Deus ali dá um toque a alguém e essa pessoa vem, não é confirmação. Sinto paz, vamos fazer assim. Então, só para terminar aqui, é importante dizer que nós somos autoridades espirituais. Não nos foi dado poder, vou terminar já, para pregar o evangelho. Diga, eu tenho poder, agora você vai dar glória. Depois você vai colocar as suas questões. Mas eu antes gostava já. Alguém tem uma questão sobre autoridade espiritual? Você pode ligar para o 923 47 00 55. Ou envia uma mensagem, escreva a tua questão para respondermos aqui sobre a autoridade espiritual. Sobre aquilo que você entendeu, não é? Enquanto fazíamos a live. Pode colocar. Pode enviar a mensagem, não é? Pode enviar a mensagem para o 923 47 0055. 923 47 0055. Você que tem uma questão, pode colocar. Aleluia. E nós vamos responder em nome de Jesus. Você pode colocar. Se você estiver como sair, não é? Debaixo da autoridade errada, vai, coloca a tua questão. Se tem alguma dúvida, antes de eu terminar aqui e orar, vamos estar na batalha espiritual, gostaria que você colocasse a tua dúvida, não é? Aleluia, e vamos terminar. Alguém tem alguma dúvida? Você pode ligar para participar também, pode ligar, vamos falar consigo, 923 47 0055. Se tiver aí alguma questão, então eu vou dar continuidade se tiver alguma questão, tá bom? Aleluia. Eu acho que me fiz entender, eu acho que todos entenderam e está tudo ok. Não é? Eu acho que todos entenderam e está tudo ok. Vamos lá. Nós temos poder e autoridade, nos foi dado poder. Somos autoridade espiritual como cristão para pregar o evangelho. Diga, eu tenho autoridade para pregar. Eu vou terminar. Atos capítulo 1, versículo 8. Você vai escrever, amém? À luz da palavra, Deus vai mostrar-nos que nós temos autoridade. Eu tenho autoridade para pregar o evangelho. Vamos lá. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, nós nos convertemos, o Espírito Santo desceu sobre nós e nos deu poder. Quer dizer, você tem poder para falar de Jesus. Aleluia. Você tem poder para orar em nome de Jesus. Você tem poder para operar milagres e maravilhas em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Ramassobaplovias. Você tem poder. Aleluia. É por isso que nós pregamos com poder. A palavra, o evangelho é poder. É por isso que não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. O evangelho é poder. Poder que transforma. Poder que cura. Poder que sara. Poder que restaura. Poder que aviva. O evangelho é poder. Nós temos poder para pregar o evangelho. É por isso tentam travar, e Deus é maravilhoso. Nos 4 cantos do mundo já se prega o evangelho. Até em países que não se pregava o evangelho, Jesus levantou torres naqueles países, como na China, como na Índia, no Paquistão, entre outros países, já tem pregadores, aleluia, levantando a bandeira da fé nesses lugares e declarando que só o Senhor é Deus. Nós somos testemunhas de Jesus, aleluia. Jesus cura. Então, é importante dizer que nós temos
poder para pregar o Evangelho. Não se cale, porque o Evangelho na tua boca é poder. Aleluia. Não se atrofie, o Evangelho na tua boca é poder. Aleluia. É por isso prega com poder, prega com graça, prega com unção. Você é uma autoridade espiritual. É por isso que muitas pessoas têm vergonha de pregar o Evangelho. O que Timóteo vai escrever? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tens que manejar bem a palavra da verdade para pregar bem a palavra da verdade, para que através da tua vida outras pessoas sejam libertas. Eu glorifico o nome do Senhor, que vejo pessoas pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho com a autoridade que lhes foi dada. Quer dizer, por sermos autoridade, devemos pregar com autoridade, falar com autoridade. Se tiver, me dá um toque, tá bom? Pregar com autoridade, falar com autoridade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Outra coisa, quero dizer, nós temos poder para ensinar a outros, pregar e ensinar. Mateus 28, 19. Temos poder para ensinar. Não se cale. Ensina aquilo que você tem aprendido de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: o que recebidos de Jesus, isso também vos ensinei. Olha aí. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 20. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Entenda, por favor, nós temos poder para ensinar, poder para pregar, poder para ensinar. E para terminar, vou falar mais 2 textos, vamos embora, vamos entrar na batalha espiritual. Temos poder para vencer o medo e o pecado. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. Escreva: eu tenho poder para vencer o medo e o pecado. Não, escreva isso, por favor. Você é autoridade sobre o medo, você é autoridade sobre o pecado. Oh, Ramassobaplovias, escreva isso. Aleluia. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de ter medo. Não. Deus, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aleluia. Você é autoridade sobre os desejos da carne. Escreva isso. Eu sou autoridade sobre os desejos da carne. Eu sou autoridade sobre o pecado. O pecado não me pode destruir. O medo não me pode amarrar, não me pode traumatizar. Escuta o que eu vou dizer. Você é autoridade sobre as tentações. Oh, Ramassobaplovias. Não, você é autoridade sobre o medo. Você pode até... não, eu não tenho medo. Não. Nós podemos até ter medo, mas não deixamos o medo nos dominar, porque nós somos autoridade sobre os medos que nós temos. Aleluia. Eu controlo o meu medo, eu não deixo o medo me controlar, porque eu sou autoridade sobre o medo. Escreva isso, por favor. Escreva isso, por favor. Eu sou autoridade sobre o medo. Quando o medo é autoridade sobre a tua vida, acabou. Quando o medo é autoridade sobre a tua vida, acabou. Você vai ficar bloqueada, acabou a tua vida. Eu não deixo o medo me controlar, eu controlo o medo, porque eu sou autoridade sobre o medo. Eu não deixo o pecado me dominar, eu controlo o pecado, porque eu sou autoridade sobre o pecado. Me foi dado autoridade. É por isso que eu sou santo lutando contra o pecado. Escreva isso. Você não é pecadora, você não é pecador, você é um santo lutando contra o pecado, porque você domina. Por que você ainda não adulterou? Por que você não roubou? Por que você não vive pecando sem precedentes? Sabe por quê? Porque você é autoridade sobre o pecado. Qual é o desejo de Satanás? É te amedrontar. Por que você não se amedronta? Porque você é autoridade sobre o medo. Qual é o alvo de Satanás? É te fazer cair. Por que você está de pé? Porque você é autoridade sobre o pecado. Escreva isso. Eu sou autoridade sobre o pecado. Oh, Ramassobaplovias, canta Ramanai. Eu sou autoridade sobre o pecado. Eu sou autoridade. E quem tem autoridade manda. Você vai mandar a tua carne
os teus desejos carnais, você vai ordenar aos teus desejos carnais, às tuas emoções, em nome de Jesus, sejam destruídos e neutralizados. Porque nós temos algo que não se converte à nossa carne. Você sempre terá desejos carnais, só que você tem que discipliná-los. É por isso que existe o jejum e a oração. O jejum serve para disciplinar a carne que está dentro de nós. São desejos que nós temos do mundo, ou seja, do pecado fomos gerados. Nós viemos cá ao mundo e fomos gerados no pecado. Então é a natureza do homem. Só que você deve disciplinar na tua vida. O mais forte tem de ser o espírito, porque você é espiritual. A carne não pode dominar o teu corpo, não pode dominar a tua mente. As coisas carnais não podem te dominar, porque você é autoridade. Oh, Ramassobaplovias. Deixa descer aqui. Não deixa a ira te dominar. Você é autoridade sobre a ira. Não deixa a inveja te dominar, você é autoridade sobre a inveja. Você vai dizer inveja em nome de Jesus, sai da minha vida, vai sair, porque você é autoridade. Não deixe os maus pensamentos, a tristeza, a mágoa, o rancor, o ódio te dominar. Você é autoridade. Deus te fez autoridade sobre o medo e o pecado. Não deixe o adultério te dominar. Não, você não é adúltero. Não, repreenda isso em nome de Jesus. Não deixe a fornicação te dominar. Você não é um fornicador, você é servo de Deus. Aleluia. E eu vou terminar aqui, João 14, 12, para nós terminar e fechar. Vamos já preparar-nos para a oração. Nós somos autoridade para fazer o que Jesus fazia. Aleluia. Nós somos autoridades para fazer o que Jesus fazia. Esse senhor que me procurou hoje, nós vamos ouvir o testemunho no domingo, disse que muitas portas estavam bloqueadas. Diz que foi trabalhar, fazer um trabalho aí, meu Deus. E aquilo que eu vendo a perna dele, que estava inflamada no domingo, aquilo desinchou, não é? Desinflamou, graças a Deus. Ferida que estava assim, foi uma coisa, não vou contar aqui, no domingo. E ele, que estava totalmente amarrado, a sua área financeira. E no domingo mesmo, o milagre aconteceu. No domingo o milagre aconteceu. Porque Deus nos deu poder para expulsar os demônios. Pagamentos que estavam bloqueados, vamos ouvir no domingo, estavam bloqueados, desbloqueou na hora. É isso que ele me disse aqui hoje. Apóstolo, em menos de 48 horas, estou a viver coisas incríveis. Pessoa que não tinha nenhum contrato, antes de vir ter comigo, o assessor de uma pessoa está a ligar para ele. Foram até ele para assinar contrato. Sabe o que é isso? Escuta o que eu vou dizer. E vamos ler com muita autoridade e vamos terminar. Olha só, isso é bênção para a tua vida. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Escute, você precisa fazer obras grandes. Deus te trouxe aqui na terra para te colocar em cima e não embaixo. Você é cabeça e não cauda. Escute o que eu vou te dizer. Eu, por isso, eu não aceito, em nome de Jesus, só pregar muita palavra. Não, tem que acontecer milagres. Jesus curou, eu tenho que curar em nome de Jesus. Jesus libertou, eu preciso libertar em nome de Jesus. E aconteceu no domingo. E vocês têm acompanhado aqui, não sei como é que muitas pessoas ainda são incrédulas. Jesus transformou, eu tenho que transformar em nome de Jesus. Diz a Bíblia Sagrada que tinha uma mulher que estava há 18 anos encurvada. Jesus colocou as mãos daquela mulher, se endireitou. Então, se entrar aqui paralítico, não, um milagre tem que acontecer. Oh, Ramassobaplovias, canta Ramanai. Eu quero derramar isso sobre a tua vida. Coloca as mãos e começa a orar. Você é autoridade no mundo espiritual. Diz a Bíblia Sagrada que o endemoniado gadareno estava preso no mundo espiritual. Tentaram, as autoridades do mundo físico, tentaram prendê-lo com grilhões e cadeias, ele despedaçava tudo. Jesus, quando foi com a autoridade espiritual, expulsou aqueles demônios. Diz a Bíblia Sagrada que essa mulher de 18 anos estava escrava
estava escrava, perdão, presa na cadeia de Satanás. Jesus disse, eu não posso libertar essa mulher, também filha de Abraão, que estava presa há 18 anos. E por isso eu não aceito pessoas passar por mim e não receber a libertação. Pessoas passar por mim e não receber a cura. Pessoas passar por mim e não receber a restauração. Pessoas passar por mim e não receber a purificação. Pessoas passar por mim e não receber a saúde, a paz, a alegria, a felicidade. Escreva na tábua do teu coração. Sempre que alguém passar por você, alguma coisa de sobrenatural tem que acontecer. Escreva isso. Quem passar por mim, o sobrenatural de Deus vai acontecer na vida dele. Porque nós somos autoridade, nos foi dado esse poder para fazer o que Jesus fazia. Oh, Ramassobaplovias, temos poder para ressuscitar os mortos. Diz a Bíblia Sagrada que o Espírito, Romanos 8:11, se não me falha a memória, o Espírito que estava em Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está sobre nós. Oh, Ramassobaplovias, olha aí, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, oh, Nessobaplovias, esse Espírito habita em nós, que usou o Senhor Jesus para ressuscitar a Lázaro, esse Espírito está em você. Que usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, esse Espírito está em você. A igreja precisa despertar a poder, aleluia, sobre as nossas vidas. O Espírito que esteve no Senhor Jesus, aleluia, para curar aquela mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue, está em você. E a Bíblia Sagrada vai dizer, esses sinais seguirão aqueles que crerem, aleluia. Volta ali em João 14:12, farão essas obras e as farão maiores. Por que você não faz nada? Por que você não faz nada? A libertação, o milagre aconteceu na minha vida, no momento que eu fui buscando a face do Senhor. Aconteceu aconteceu na minha família, não é? Entre os meus familiares, no momento que eu comecei a praticar, a exercitar, a colocar em prática o que eu aprendi através da palavra. Quem passar por mim, o sobrenatural de Deus precisa acontecer. A Laurina escreveu, a Eva escreveu, a Anabela escreveu, o Bento Moacashi escreveu, escreva também você. Quem passar por mim, o sobrenatural de Deus vai acontecer. A Sara escreveu, aleluia. Escreva também você para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nos foi dado poder e autoridade para fazer grandes coisas, meu Deus. Aleluia. Para fazer grandes coisas. Eu carrego a felicidade de algumas pessoas, eu preciso entregá-las. Eu carrego a saúde de muitas pessoas, eu preciso entregá-las. Eu carrego a libertação de muitas pessoas, eu preciso entregá-las, porque o Espírito do Senhor me ungiu para libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para dar liberdade aos oprimidos, para curar, para que os cegos começam a ver, os coxos começam a andar, os surdos começam a ouvir, os mortos começam a ressuscitar, porque me foi dado poder através da morte na cruz. Então escreve o que eu vou dizer, você é autoridade espiritual, aleluia, sobre a tua área, sobre a tua zona, aonde o Senhor te colocou para ser autoridade, seja e seja bem. E eu quero abrir aqui um parênteses. Nem todo pai de família é sacerdote, é autoridade espiritual naquela casa. Muitas das vezes, eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que falar. Muitas vezes a autoridade espiritual naquela casa é a mulher, muitas das vezes é o filho, é a filha. Porque que ora, é que sustenta aquela família no espiritual. Porque nem todo pai é o sacerdote dentro de casa, porque o sacerdote tem que queimar incenso, oração. Aleluia. O sacerdote tem que levar a família em adoração. Esse aqui é um sacerdote. E outra coisa, tem altares nas famílias. Não estava nos planos, mas quero ler Juízes, capítulo 6, versículo 23, 25, se não me falha a memória. 6, 25, lê, coloca aí. Aleluia. Escuta, tem altares, deixa-me terminar aqui. Aleluia. Tem altares que devem ser destruídos. E quando se destrói um altar, aonde tinha um altar de maldição, tem de se levantar um altar de bênção. Aleluia, deixa-me só ver. Aleluia, oh, é mesmo essa. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal,
que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, desce no versículo 26. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Escute, quando se derruba um altar, no lugar daquele altar tem que se levantar outro. Quando você está a derrubar um altar de maldição hereditária, tem que levantar um altar de adoração. Porque aquele lugar não pode ficar vazio. Então, não se derruba um altar sem ter o desejo no coração de edificar outro. Amém? Não se faça isso. Então, quando se derruba um altar, tem de automaticamente levantar-se outro. É por isso que, olha aqui, destruiu-se o altar de Baal e construiu-se o altar do Senhor. Oh, Ramassobaplovias. Destruiu-se o altar de Baal e construiu-se o altar do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe. É por isso que o sacerdote tem que ser sacerdote. O sacerdote tem de ser sacerdote. E outra coisa também, falando aqui sobre a autoridade espiritual, respeito os homens de Deus. Assim como os líderes servem a igreja deve servir o líder. Vou repetir. Assim, escreva isso por favor. Assim como o líder serve a igreja deve servir o líder. Assim como o pai serve o filho deve servir o quê? O pai. O grande problema é que as pessoas vão sobrecarregando o homem de Deus, que é a autoridade espiritual. Uma vez um satanista falou aqui que ele amarra a minha equipe para eu fazer o que eu não deveria fazer, para voltar a ficar sozinho, sem ninguém. Para voltar a ficar vazio. E eu repreendi isso em nome de Jesus. É por isso que eu preciso permanecer no altar. E eu vou dizer no nome de Jesus, quando a igreja serve o líder, e o líder serve a igreja, ou o líder serve a igreja serve o líder, por ter a plena certeza, é um casamento perfeito para o milagre acontecer. Porque tanto a autoridade quanto a submissão implicam no amor e no sacrifício. Deixa eu terminar. Amor e sacrifício. Para ser autoridade espiritual, tem que primar por esses dois princípios: amor e sacrifício. O pai de família, por amar a família, sacrifica-se pela família. O texto ouro da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus em Cristo abençoe. E tem muitas pessoas, infelizmente, quero chamar aqui a atenção, principalmente os meus filhos espirituais, os que estão a deixar de ser filhos e estão, infelizmente, saíram da cobertura. Escute, quando você honra quem te faz cobertura espiritual, como diz Efésios capítulo 6, versículo 3, tudo te vai bem e você vai viver muito tempo sobre a terra. E não se deixa contaminar, que o Espírito Santo te abençoe e você que saiu, volte. Eu aprendi com Eliseu, não fica muito distante daquele que te faz cobertura espiritual, da tua autoridade espiritual. Estava eu a dizer que tem lutas que você não enfrenta porque não te compete, você não tem a porção para enfrentar aquela luta. Mas o diabo, ele vai enviar, vai mandar essas flechas para si. Só que Deus, como já levantou uma cobertura espiritual, uma autoridade espiritual, Deus vai acionar, vai dar o toque a essa cobertura espiritual para orar pela sua vida. É por isso que você vem pedir oração. Por que você vem pedir oração? Vem pedir suporte espiritual. Aquele senhor, ele disse, eu também oro às 3 horas, mas nada, já estou oro às 3 horas, oro. Ele disse, não, porque você sozinho não ia conseguir, porque não estava nas tuas competências, espiritualmente falando. Depois do que acontece, depois de acontecer o que aconteceu,
ele foi liberto. Vamos orar. Amém. Vamos orar. Quero agradecer a Deus pela... Denise Vidal, a partir da Inglaterra. Deus abençoe. Deus abençoe. Zeli. E a Zeli teve um sonho. A Zeli Kawau é minha irmã. Teve um sonho. Minha filha também. Que tivemos que desmistificar. E falava sobre isso. Ela no sonho não aceitou me chamar Cacoma. E as pessoas queriam, é algo que estava sobre ela. E aquilo falava sobre cobertura, sobre o respeito. Ele é meu pai espiritual, não posso. Lutou no sonho. Porque o diabo é assim. Te faz você faltar com respeito quem você deveria honrar. Honrar a Deus, honrar os pais biológicos, honrar o teu pai espiritual. Porque no pai biológico, isso aqui muitos não gostam de ouvir. Deus fala honra, mas no pai espiritual Deus fala dupla honra. Acabamos de ler agora. As pessoas não compreendem isso. E muitas pessoas levam isso a peito. Então, como é que é? Não. Escuta o que eu vou dizer. Isso é Bíblia. É por isso que muitas pessoas sofrem